Podemos começar então, Victor, a hora que você quiser, tá? Eu vou tirar meu áudio, meu vídeo aqui, se você quiser. Tá, boa tarde, meu nome é Victor. Eu vou falar sobre o SNP neste gene, a BCC11, que é um gene que determina o tipo de cerume, também chamado de cera de ouvido, na população asiática. Bom, como eu falei, esse gene determina o tipo de cerume, que é determinado por esse SNP, onde esse SNP pode determinar se o cerume será úmido, com esse genótipo CGG e GA, que é mais comum em populações não asiáticas, né, como europeias ou africanas, ou se o cerume será seco ou sólido, determinado por esses genótipos A, e que é mais comum em populações asiáticas. E é interessante que é tão comum, existe há tanto tempo, que se tornou uma prática cultural, indivíduos asiáticos limparem rotineiramente o ouvido, e até mesmo crianças, que se tornou uma prática, crianças se deitarem nos colos da mãe ou do pai, com a cabeça virada de lado, e o pai ou a mãe limpa o ouvido da criança. Esse gene também está relacionado com o odor e o suor, principalmente nas axilas, onde indivíduos asiáticos teriam menos odor e menos suor, e indivíduos não asiáticos teriam mais odor e suor. E também parece que esse gene pode estar relacionado com câncer de mama, só que não é bem esclarecido ainda. Com relação às evidências, nesse gráfico mostra a heterozigosidade desse SNP, comparando populações africanas, europeias e asiáticas. E aqui, nessa localização que está o SNP, no cromossomo 16, dá para ver que existe menos heterozigosidade do alelo A em indivíduos asiáticos. Também foi feita uma simulação para tentar determinar quando surgiu essa mutação, por método de Monte Carlo, e foi visto que essa mutação ocorreu aproximadamente em 2006, gerações atrás, que está de acordo então com o cenário fora da África. Aconteceu mais ou menos 3.500 gerações atrás. Mas é difícil explicar se existe alguma vantagem evolutiva para esse SNP. Existe a hipótese de que a cera sólida poderia oferecer uma proteção contra micro-organismos, mas não está bem claro ainda. Mas a hipótese mais aceita é de que a vantagem esteja mais relacionada com o suor, onde indivíduos que suam menos teriam mais vantagens para se adaptar a climas frios. E nesse gráfico embaixo foi feita uma associação, para ver se existe essa associação, né, entre esse SNP do alelo A com a latitude. Então, aqui dá para ver que quanto maior a latitude, que são regiões mais frias, maior a frequência desse SNP, indicando que existiu talvez uma vantagem relacionada a isso. Também é interessante que na população nativa americana, que está em rosa, existe uma certa similaridade com a população asiática, em verde, devido à migração que existiu, né, da Ásia até as Américas.
basicamente isso. Essas são as minhas referências. E obrigado. Obrigada, Victor. Que bacana esse exemplo, né? A gente ouve falar bastante dessas adaptações de clima, né? E que interessante. Alguém já tinha visto? Já conhecia um pouco disso? Ou o Victor quer contar por que você... como que você achou esse SNP e se interessou por ele? Então, eu sou asiático e eu descobri que era uma coisa asiática 2 semanas atrás, por coincidência. Então, aproveitando que eu tinha descoberto isso, eu resolvi falar sobre isso. Que legal, bacana. Essa hipótese realmente parece tem bastante evidências, né, sobre a adaptação ao clima, né, principalmente, mas é interessante a gente pensar sempre também esses outros fenótipos, na verdade, né, como você trouxe ali da cera úmida ou seca, por exemplo, do ouvido, que também são influenciados pelas mesmas variantes genéticas, né? Então, é o que a gente vê acontecer em para muitos genes, né? Não tem uma única função ou um único impacto funcional no genoma. Bacana, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado. Agora nós temos a Marcela. Marcela está aqui, vou te colocar como apresentadora. Beleza. Aí você já deve estar vendo os botõezinhos, se você quiser compartilhar alguma coisa, tá aí. Ai, prof, desculpa, é que eu não sei compartilhar aqui, eu nunca apresentei por aqui. Sim, eu acho que na verdade tem 2 opções. Uma você pode compartilhar a sua tela mesmo e a outra seria carregar a apresentação. Você deve estar vendo agora, deixa eu ver se você está mesmo como apresentadora. Então, lá embaixo, né, na, na, na parte de baixo da tela que aparece lá em azul, você tem um mais, que ali tem a opção para você carregar uma apresentação. Ou então, agora eu cliquei aqui no... Peraí, que agora não está mais aparecendo para mim. A de compartilhar a tela, onde que era mesmo, gente? Peraí. Ah, você já achou. Tá aparecendo? Tá, já tá aparecendo. Seu PowerPoint. Aí, já tem tela cheia. Beleza. Então, oi gente, eu sou a Marcela e eu vou apresentar um pouco sobre como a incidência da doença de Crohn pode estar relacionada com a pandemia de peste bubônica que aconteceu na Idade Média. Então, a peste bubônica era uma infecção causada por essa bactéria aqui, a Yersinia pestis, um bacilo gram-negativo, e ela é transmitida por pulgas que estavam nos ratos. E teve no milênio passado, tinha uma alta incidência dessa doença, mas teve um pico muito grave na Europa, mais ou menos no século XIV, e praticamente 1/3 da população europeia do período morreu por causa dessa doença. Essa infecção, ela causa um mal-estar em geral, causa febre, dores no corpo, vômito, só que a principal característica é o inchaço dos linfonodos, e eles também podem produzir secreções de pus e sangue. Então, os linfonodos que estão na região do pescoço, das axilas e da virilha. Formava como se fossem uns caroços. E tem algum gene, né, que poderia estar relacionado com isso? Eu encontrei esse gene aqui, que se chama NOD2 ou CARD15. CARD15 é um nome um pouco mais atualizado.
que é um receptor intracelular que reconhece alguns peptídeos bacterianos. Ele fica aqui dentro da célula e participa de uma via de sinalização para ativar a expressão de citocinas pró-inflamatórias. E fazendo alguns estudos, tem muitos artigos discutindo que os indivíduos da Europa têm algumas mutações no gene desse receptor. E ninguém entendia por quê. Porque algumas dessas mutações causam até algumas disfunções na proteína e ele não responde como deveria. E a frequência dessas mutações na população não poderia ser explicada só por deriva genética, fluxo gênico ou a demografia da Europa. Então surgiu uma hipótese de que teve alguma seleção natural nesse caso. E a hipótese é de que a seleção natural ocorreu durante a pandemia de peste bubônica, porque as mutações nesse receptor podiam conferir uma certa resistência àquela bactéria. Então aqui tem um mapa. O mapa da esquerda mostra mais ou menos as frequências de algumas mutações desse gene nos países da Europa e no norte da África. E aqui na outra figura está mostrando um mapa de mais ou menos onde que a peste bubônica teve maior incidência. Só que é meio difícil de ter esses dados porque na época eles não registravam muito, né? Quem teve a doença, quem morreu. Só que então daí alguns grupos de pesquisa estavam achando uma certa relação. Por isso que tem a hipótese de que possa ter acontecido essa seleção natural. E por que isso estaria relacionado à doença de Crohn? Então, é uma doença crônica que pode afetar qualquer parte do tubo digestivo. A doença de Crohn e a colite ulcerativa, que é mais restrita ao intestino, elas são consideradas doenças inflamatórias intestinais e têm uma incidência alta na Europa e também em outros continentes, tipo Austrália, na América do Norte, tem muitas pessoas afetadas. E é uma doença que não tem cura, ela causa muita dor abdominal, diarreia frequente, perda de peso, fraqueza. E ela tem uma prevalência cada vez mais alta, né? E eles notaram que a prevalência era alta na Europa e em países que tinha muitos indivíduos de ancestralidade europeia. Então eles pensaram que poderia também ter alguma coisa a ver com a seleção daquele gene. Então aqui eles observaram algumas variantes desse gene e eles consideraram que algumas delas poderiam causar doenças. São essas que estão marcadas. E essas variantes elas podem causar um truncamento prematuro da proteína, outras causam inserções, deleções ou variações missense não conservativas, ou seja, elas acabam mudando a sequência de aminoácidos. E eles observaram que as que possivelmente causam doença estariam muito relacionadas à doença de Crohn. Eles descartaram a hipótese de estar relacionada com a colite ulcerativa porque a relação não foi tão forte assim. Mas é interessante observar que até os indivíduos controles alguns deles tinham essas variações, então elas têm uma prevalência bem alta na Europa. E então, qual foi a teoria que eles desenvolveram? Já foi observado em modelo animal que mutações nesse receptor podem levar a uma resposta imunológica mais intensa, especificamente contra bactérias do gênero Yersinia. E isso sofreu uma seleção natural durante a pandemia de peste bubônica porque era vantajoso contra a Yersinia pestis, que era uma bactéria que causava uma infecção muito agressiva. Então, a teoria de que os indivíduos que tinham certas mutações nesse receptor, sobreviveram. Só que esse gene ele prevaleceu, só que hoje em dia isso poderia ser prejudicial no caso de espécies de Yersinia menos agressivas. E tem alguns estudos também buscando algumas informações, porque se acredita que o maior consumo de alimentos industrializados e refrigerados poderia também ter selecionado essas bactérias, porque elas têm uma certa resistência ao frio, então elas poderiam estar presentes nos alimentos, e o contato de pessoas que têm essas mutações com essas bactérias dos alimentos poderia levar à inflamação intestinal crônica e aumentar a incidência dessa doença.
Então, essa teoria ainda não foi comprovada, mas eu achei as evidências bem interessantes. Então, basicamente, a incidência e prevalência da doença de Crohn em europeus ou indivíduos com ancestralidade europeia pode ser consequência de uma possível seleção natural de alelos da NOD2 altamente responsivos à Yersinia, que pode ter acontecido durante o pico da peste bubônica lá no século XIV. Tipo, é basicamente isso. Eu achei bem interessante a hipótese que está sendo construída. E esses são os artigos de onde eu peguei as principais informações. E obrigada. Obrigada, Marcela. Que bacana essa. É um exemplo assim do sistema imunológico como uma função dupla, né? O sistema imunológico sempre precisa de um balanço muito, né, de um equilíbrio assim entre o quanto responder aos ataques reais, né? E o quanto proteger o seu próprio, né, as suas próprias células. Então, essa inflamação, por exemplo, né, o próprio sistema imunológico causando uma inflamação que já deixa de ser normal, né, o sistema imunológico sendo bom em um momento e agora sendo não tão bom, né, sendo exagerado, digamos assim, para um outro tipo de resposta. Eu já fiquei pensando na nossa pandemia atual, o que a gente está selecionando, né, com o vírus da Covid-19. Sim, isso faz a gente pensar na incidência hoje em dia que tem de muitas alergias, doenças autoimunes, tem alguma relação com o passado, né? Sim, sim, é toda, exatamente, né? Todo esse desbalanço do sistema imunológico, né? Bem interessante, eu não conhecia esse exemplo, muito bacana. Obrigada por ter trazido. Agora vamos para a Gabriele. Oi, prof. Oi. Aí, te coloquei como apresentadora. Tudo bem? Tudo bem? E com você? Tudo. Tudo certo. Ah, aqui, achei. Eu Achou? tinha clicado no botão errado, agora eu descobri. É um pouquinho diferente dos outros sistemas. Eu dou aula por essa plataforma também, mas Ah, daí eu tô do outro lado, né? Eu tô como professora, né? É estranho estar como aluna. Do que você dá aula? Eu dou aula de português e matemática para o ensino fundamental 1. Ah, que bacana, Gabriele. Legal. Vocês As usam também criancinhas. aqui. Aí por isso que eu nunca estive na aula síncrona aqui, porque eu sempre é o horário que eu sempre dou aula, e aí eu sempre acompanhei nossas aulas aqui de forma síncrona. Ah, certo. Claro. E hoje você conseguiu daí? Consegui, aham. Que bom. Então tá certo. A hora que você quiser, pode começar. Beleza, então. Boa tarde, pessoal. Então, para quem nunca me viu aqui, para prof também, meu nome é Gabriele. Eu sou do curso de biomedicina. Tem gente aqui de outro curso, né? A gente tem de biologia também. E eu vou falar hoje sobre a população tuareg. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. A gente vai ver um pouquinho de onde que eles são, onde eles moram e tal, e por que pode ser ter essa pronúncia um pouco diferente. Então, essa população é uma população que habita mais ou menos a região ali do Saara, mais ou menos pelo local ali da Líbia e da Argélia. E eles são uma população muçulmana, seminômade e dividida em clãs e castas. Então, assim, como a gente tem um tempo mais curtinho de seminário, não quis aprofundar muito na parte cultural dessa população, apesar de ser muito rica e muito interessante. Mas basicamente, assim, então, como eles estão nessa região ali do Saara, da África, tem bem forte a presença da cultura muçulmana, e eles são seminômades e divididos, então, nesses clãs e castas. É bem peculiar, assim, porque eles recebem um nome, claro, na língua deles, mas um nome que quer dizer alguma coisa em liberdade, alguma coisa assim. Só que esses nomes só valem para quem pertence às castas mais altas, assim, um negócio meio estranho.
Eles também são conhecidos como Blue People, justamente por causa desse véu que eles estão usando. Na verdade, não que a roupa toda é azul, mas é bem marcada pelo véu. O véu geralmente é esse azul royal, assim, que é o que acaba marcando essa população. E acho que a tinta que eles usam assim, é tão marcante no véu que às vezes ela acaba passando para as roupas de baixo. Então as roupas acabam ficando manchadas de azul. E aí por isso eles são conhecidos como Blue People. E só uma curiosidade assim, que eu achei interessante é que nessa população os homens é que usam o véu e as mulheres não. Que é um pouco diferente do que a gente costuma ver na população muçulmana. Aqui a ideia, então, é trazer já diretamente o ponto dos aspectos genéticos de populações, dessa população especificamente. E aqui, o que eu encontrei foi de dois marcadores, digamos assim, que é esse DNA do cromossomo Y e também do DNA mitocondrial. E aqui apresenta primeiro, falando sobre o DNA do cromossomo Y, existem, então, esses haplogrupos do cromossomo Y, porque um haplogrupo são aquelas mutações que acontecem nas porções não recombinantes, né, do DNA no cromossomo Y, ou seja, ele é masculino específico. E aí, às vezes, o que pode acontecer é que muitas pessoas vão, dentro de um determinado haplogrupo, vão compartilhar aqueles STRs, né, semelhantes, entre pessoas que pertencem ao mesmo haplogrupo. E também e os SNPs lá também no mesmo haplogrupo. E aí, elas foram encontrar as seguintes frequências. Coloquei no meu slide separado. Então, aqui tá essa tabelona, que parece bem complexa, mas não é. Nós temos aqui, então, as populações que pertencem a esse, não bem etnia, mas aos tuaregs, que tem ascendência berbere lá, é uma população bem antiga, assim. E aí aqui tem as frequências e tal. Aqui sobre o DNA do cromossomo Y, aí tem então esse E1B1B, é justamente o haplogrupo paterno mais comum, porque ele vai atingir até 100% de frequência em algumas populações do Magreb, lá naquela região lá da África, na região do Saara. Peraí, deixa eu voltar. E1B1. Além disso, o haplogrupo E1B1, A1M2, ele é mais encontrado entre as populações de língua Níger-Congo. E aí isso mostra que muitas populações da África Ocidental fizeram parte dessa população. Como assim? Então nós temos essa população lá, Tuareg, que está habitando a região lá da Argélia. E aí, por conta desse haplogrupo, que veio lá do cromossomo Y, eles conseguem perceber que lá atrás, quando teve bastante aquelas... esqueci o termo para isso. Grandes migrações, assim, tem termo específico para isso, mas enfim. Quando ocorreram essas grandes migrações dos povos, às vezes por perseguições... a gente chama de diáspora, né? Acho que é isso. E aí, quando ocorrem essas grandes migrações populacionais, eles viram, então, que através desse haplogrupo aqui específico lá do cromossomo Y, eles viram que muitas populações da África Ocidental fizeram parte dessa população tuareg ao longo da história. E outro marcador assim, que eles observaram foi o DNA mitocondrial. E na análise do DNA mitocondrial, esses tuaregueses apresentam o haplogrupo H1, que é a maior frequência global encontrada até agora no clado materno. Porque esse haplogrupo, ele tem um pico entre as populações berberes, que é essa que eu falei, que é tipo uma precursora da população tuareguesa. E foi observada também uma maior heterogeneidade, com vários haplogrupos. Então ocorre por conta de populações específicas em vários locais, então pessoal tem populações da Líbia
que também compartilham esse DNA mitocondrial com os tuaregueses e também outros de regiões afroasiáticas, lá da África Oriental. Então aqui eu estava comentando da África Ocidental, né? E aqui pelo DNA mitocondrial foi visto também essa mistura com a África Oriental. Inclusive, esse achado do DNA mitocondrial foi visto e acompanhado que ele está na população há mais ou menos em torno de 40 mil anos. E os tuaregueses dessas regiões aqui, de Tanô, e a oeste das aldeias de Lope e de Jibali, nessas regiões aqui, são diferentes das outras populações tuareguesas com as linhagens subsaarianas de DNA mitocondrial. E eu acho que era isso. Meu Deus, eu não sei pra você. Era isso mesmo. Que bacana, Gabriele. Obrigada pela apresentação. Nossa, bem, bem legal, né? A forma como, mais um exemplo, né, de que o estudo da ancestralidade, né, dos haplogrupos mitocondriais e Y revela sobre a origem das populações, né? Nesse caso, dentro de uma escala subcontinental dentro das populações africanas. Muito bacana. Sim, achei bem interessante. Apesar de não ter, assim, muito dados sobre essa população, assim, foi isso que eu consegui encontrar, mas o que tem é bem interessante e bem colocado. Certo, só queria te fazer uma pergunta de curiosidade mesmo. Se essa origem que foi descoberta, né, a partir do Y e a partir do mitocondrial dessas regiões diferentes da África Ocidental e da África Oriental não era conhecida ainda, que você citou a origem conhecida das populações berberes, né? Isso, não era. Ah, que bacana. Muito legal, muito obrigada pela apresentação. Imagina, prof, eu que agradeço. E prazer te conhecer. Agora nós temos a Aimee. Deixa eu te achar aqui, Aimee. Vou te colocar. Oi, prof. Tudo bem? Aí, deve estar aparecendo aí os linkzinhos. Já... Deixa eu descobrir onde que é agora. É nessa janelinha aqui, o modo... Apresentação, aham. Vê se tá certo. Acho que é a forma mais rápida mesmo de compartilhar. Peraí. Não, deu certo. Peraí, deixa eu ver se tá certo aqui com... Tá, tenta de novo. Eu coloquei outra vez pra... Eu não entendi. Aonde que eu clico pra ir a apresentação, prof? Eu não tô nem achando. Aimee, embaixo lá. Tem, tipo, o botãozinho pra você ligar ou desligar o microfone. Nossa, daí senhora, do lado agora eu pra ouvir. E daí tem lá do lado compartilhar tela, uma coisa assim. Agora eu vi. Eu não percebi que esse símbolo era uma tela. Então vamos ver se dá certo. Eu pulei por... já estamos tendo spoilers. Tá. Já. A apresentação. Tá. Não tá de tela cheia ainda. Ainda né? não. Tá. Aí agora está. Agora tem que deu. Depois de alguma confusão, deu certo. Eu escolhi falar sobre o povo Rom, ou Romani, por uma curiosidade mais a respeito do que padrão genético poderia ter em povos que são nômades, que eu acho que a gente viu muitos exemplos de um povo mais isolado, né, isolado geograficamente, e eu fiquei curiosa para ver se tinha algum padrão genético no povo Rom-Romani. Então, quem é esse povo? Eles são um grupo indo-ariano. A população deles hoje é estimada entre 12 a 20 milhões de pessoas, não tem muitos dados certos sobre quantas pessoas são. Eles são a maior minoria étnica da Europa, mas eles também são bem expressivos nas Américas. Então, para ficar claro, para quem não está familiarizado com o termo Rom ou Romani, eles possuem diversos exônimos. Aqui no Brasil, eles são conhecidos como povo cigano.
também chamados de gypsies nos Estados Unidos, calés, calós, são várias etnias que formam esse grupo étnico maior, que eles adotaram esse nome Rom, povo Rom, no plural é Roma, e Romani é como se fosse o brasileiro, né? A língua deles é o romani ou romanês. Eles rejeitaram esses exônimos num congresso em 71 porque eles têm um viés muito pejorativo, né? Tanto que, só por curiosidade, eu fui procurar o que o Aurélio lista como significado para cigano. Eles têm 7 definições e 5 delas estão marcadas como pejorativo. Então, foi optado por escolher um nome que seria mais neutro, que é Rom, que para ele significa homem. Esse povo, ele tem origem no noroeste da Índia, aproximadamente 1.500 anos atrás. Já existiam evidências linguísticas disso, por volta de 1700, contrariando o exônimo de gypsies, né, que remete a essa ideia de que eles teriam vindo do Egito. Então, já se previa que, na verdade, eles tinham essa origem da Índia, e isso foi confirmado em 2002 por estudos genéticos. Então, o efeito fundador dele seria essa migração para fora da Índia, que reduziu a população por volta de 50%. Também é interessante mencionar que tem poucos estudos sobre como exatamente eles saíram. Muitos estudos que eu li davam a impressão que eles saíram por conta própria, mas acho que ontem eu estava lendo um outro artigo que estava falando que não, eles foram escravizados e levados para outros países. Então, foi uma migração, de certa forma, forçada também. Por volta de 1000 anos atrás, né, eles chegaram na região dos Balcãs, onde começou um processo de sedentarização. Desde que eles chegaram na Europa, eles passaram por uma intensa segregação. Então, eles eram perseguidos, e de diversas formas. Na Romênia, eles eram escravos. Havia muitas políticas assim para perseguição do povo rom. E Portugal foi o primeiro país a adotar uma política nacional contra os Roma, que é a política que Portugal adotava para todo mundo que incomodava eles como país, era deportar para as colônias. Então, a partir de 1544, o povo rom passou a ser deportado tanto para a África, e também, principalmente, para as colônias na América, no Brasil. E assim a gente tem os primeiros registros do povo Roma no Brasil por volta de 1562. Como se não bastasse ter essa punição de ser deportado, aqui no Brasil, eles também passavam por normativas e punições, desde o Brasil colônia até a década de 40. Algumas dessas punições, eles eram proibidos de usar a língua nativa deles, de se vestir da forma como eles se vestem. Tem até, eu achei assustador, assim, que uma das coisas que era legalizado era que se você, uma pessoa não rom, encontrasse alguém que fosse rom, você era autorizado a levar ele para a cadeia mais próxima e podia ficar com os bens, os cavalos, o ouro, tipo, você podia tomar todos os bens dessa pessoa para você. Então era nacionalmente incentivado essa prisão do povo rom, essa perseguição. Hoje, nós temos 3 grandes etnias aqui no Brasil, que é o povo Calon, que tem essa origem mais ibérica, o povo Rom, que veio um pouco depois, e o povo Sinti também. Mas, além do pessoal que foi deportado, né, para o Brasil, e quem ficou na Europa também sofreu por perseguição. Uma das maiores perseguições que a gente teve foi o Holocausto Romani, que é uma coisa que muitas pessoas não têm tanta noção. Quando a gente pensa no Holocausto, a gente pensa principalmente no povo judeu, que foi realmente muito massacrado, mas outras etnias e outros grupos foram perseguidos durante o Holocausto, e um deles foi o povo romani, o Holocausto romani, o povo Roma, né? Cerca de 200 mil a 500 mil Roma foram mortos pelo regime nazista. Segunda-feira, dia 2 de agosto agora, foi o dia de comemoração do Memorial Internacional do Holocausto Roma, lembrando esse dia, 2 de agosto de 44, em que 4.500 Roma, da noite de 2 de agosto para 3 de agosto, 4.500 Roma da etnia Sinti e Rom foram enviados para câmaras de gás em Auschwitz.
cerca de 23 mil no total foram enviados para os campos de concentração. E tudo isso com aquele viés científico, né, que a professora até mencionou na última aula ali. Então aqui tem eles analisando a cor dos olhos, fazendo máscara facial do que seria a etnia Roma, né. Isso, alguns dados indicam que a população que morreu durante o Holocausto era de 25% a 50% da população Roma na Europa. População romana na Europa. E aí a gente pensa que efeitos esses diversos gargalos de garrafa, né? Todo momento que essa população diminuía por perseguição poderia ter, quais efeitos poderia ter no genoma. E eu encontrei alguns aqui tá marcadinho em vermelho, alguns SNPs específicos para neuropatias e miopatias, que são muito frequentes, principalmente na população Roma na Europa. Eu encontrei poucos dados sobre aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os estudos com o povo Roma são mais relacionados a problemas sociais, né? Volta. E tem muito poucos estudos sobre neuropatias e miopatias. Então, algumas delas, doença de Charcot-Marie-Tooth, distonia, surdez, é muito comum, é mais comum do que em outras populações, né? E miopatia centronuclear também, que ela dá alguns problemas nos membros. E além desses problemas de neuropatias e miopatias, também está sendo verificado alguns SNPs de resistência a certos fármacos. E também de toxicidade. Então, fármacos de uso comum, como simvastatina, diclofenaco, pode ter alteração no metabolismo desses fármacos e até mesmo se tornarem tóxicos nos organismos dessas pessoas. Então, tem muito pouco estudo aqui no Brasil sobre essa parte genética, eu não achei tantos. E na Europa, a maioria dos estudos tem mais aquele viés também de procurar de onde esse povo veio e um pouco menos desses estudos relacionados a doenças, que podem ser bem interessantes de serem aprofundados. Então, aqui algumas das referências. E era isso. Obrigada, Emê. Nossa, que história eu não conhecia, realmente fiquei super curiosa para saber mais. Você sabe, você falou de alguns grupos diferentes, né? Os povos, como é que eles chamam esses grupos que tem no Brasil? Aqui no Brasil povo Calon. Principalmente são os Calon, que vieram desde a primeira migração de Portugal e Espanha, mas também tem o povo Rom, que eles são de uma região mais dos Balcãs, que vieram um pouco depois, e os Sinti, que são que mais foi perseguido durante a Alemanha também, a Alemanha nazista. Nossa, e você tem ideia de quantas pessoas teria aqui no Brasil hoje em dia? O Brasil é a segunda maior população, só perde para os Estados Unidos. Eles estimam em 800 mil pessoas, mas esses dados estão bem desatualizados, porque eles mencionam que o governo só considera, o IBGE, eles não têm uma classificação certa para quem seria considerado. E eles consideram mais o pessoal que é nômade, e aqui no Brasil, muitos deles já se sedentarizaram, né? Mas continuam fazendo parte da etnia. Sim, pois é, tanto que, nossa, que coisa, deve ter realmente uma subnotificação, digamos assim, né, uma subrepresentação pelos dados oficiais, né? E no mundo inteiro, assim, até acho que eu atualizei umas 5 vezes esses dados ali de população, porque em alguns lugares não vai fechando as contas, eles vão falando que tem 2 milhões, mas daí você vai vendo que tem 1 milhão nos Estados Unidos, 800 mil no Brasil, e daí as contas não vão fechando. Certo, entendi. Não, até pelas primeiras estimativas que você deu, que realmente varia bastante, né? Parece que não tem. E também faz um pouco de sentido que você pensar que se um povo, né, tem uma história dessa de perseguição, né,
de que eles não, principalmente, né, pensando, por exemplo, no Brasil aqui, né, essas leis todas, né, que proibiam eles de, basicamente, de terem a sua própria cultura, né, fazer com que eles não se identifiquem também, né, com medo dessa perseguição e, então, acho que é até parte, né, da história deles mesmo. E é bem atual também, eu estava encontrando algumas notícias. 2010, o Sarkozy deportou acho que 2.000 povo roma de volta para a Romênia. E é uma coisa que não deveria acontecer dentro da União Europeia, nessa deportação. Claro. Nossa. Aí é muito intenso o preconceito contra eles na Europa. E aqui no Brasil também, né, a gente sabe. Sim. Sim, mas realmente eu não imaginava essa quantidade de pessoas, né, e essa história toda dessas migrações, né, forçadas e também a própria diversidade do povo. Deve ser muito interessante esses estudos de resistência a fármacos, porque realmente tem, eu não sei até se são talvez os mesmos SNPs que estão relacionados também com resistência e reações adversas também em alguns outros povos, né? Mas seria interessante, assim, vastatina, por exemplo, que me chamou atenção, porque realmente essa daí já foi... já poderia ter sido implementada, inclusive, essa genotipagem desse SNP na população brasileira para fazer essa triagem antes de se indicar o medicamento, né? Porque realmente é um medicamento muito utilizado para colesterol, né? Mas, nossa, muito interessante, legal. Obrigada por ter trazido essa história, muito, muito importante, e vou até procurar mais para incluir nos próximos semestres aí, para a gente conversar um pouquinho sobre ela também. Obrigada, Aimee. Agora nós temos a Keila. Peraí, deixa eu achar aqui, Keila. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo. Deixa eu ver se foi. Não, peraí. Perdi, eu acho. Cadê? Ah, tá aqui. Aí. Pronto, agora você deve estar vendo os botõezinhos. Deixa eu achar aqui. Nossa, não tá aparecendo meu slide aqui pra compartilhar. Ah, e quando você... Para compartilhar ali, você tem que primeiro carregar. Aí ele abre uma janela, daí você seleciona o teu arquivo e daí manda... Aí ele vai aparecer para você a opção de carregar ele. Ah, sim, agora apareceu. De apresentar. Já tá carregado. Aí foi. Bom, tá tudo certo, então tá vendo já? Sim, estamos vendo. Só não tá em tela cheia ainda, tá? Com o modo... tá aparecendo o PowerPoint. Sério? Pra mim tá tela cheia já, que estranho. Alguém tá vendo em tela cheia? Será que o meu que travou aqui? Deixa eu tentar de novo. Pra mim não tá em tela cheia também. Tá, é que às vezes, né, trava e aí eu fico vendo uma tela meio congelada, então é bom saber. Agora foi? Pra mim continua na apresentação. Pra mim também continua assim. Tenta mudar aonde você compartilhou a tela, Keila, não sei se... Porque às vezes ela pega o que tá projetado e o que não tá. Não sei. Tá, deixa eu tentar de novo aqui, então. Porque pra mim tava aparecendo até o ponteiro já. Que estranho. É porque tem a compartilhamento de tela e a janela, né? Isso, eu compartilhei a janela. Tenta compartilhar. Bom, se bem que se compartilhar a tua tela, daí vai aparecer o...
acho que não é problema também. Porque daí eu não sei porque daí fica em tela cheia pra você também, né? A gente tá vendo a janela do PowerPoint. Minha nossa, eu vou compartilhar a tela inteira então, porque enfim. Agora tá em tela cheia. Agora, então vamos. Bom, boa tarde, eu vou falar sobre a cromatopsia na população de Pinguelap. Então, primeiro eu vou falar um pouco da história e geografia da ilha, depois eu vou falar da cromatopsia e, por fim, eu vou falar um pouco sobre os fatores evolutivos. Então, primeiro, Pinguelap é uma ilha que fica no Oceano Pacífico. Aqui parece que não está indicando nada porque é uma ilha bem pequena. Aqui nem aparece as Ilhas Carolinas porque é um conjunto de ilhas bem pequenininho, que tem o Japão, a Austrália, e mais para o ocidente tem o Havaí. Então ela fica bem isolada no meio do Oceano Pacífico mesmo. É um atol, é um tipo de ilha que é formado por recife de corais, então tudo isso daqui é coral. Aqui no meio tem um lago, né? Faz parte do estado de Pompei, não tem relação com a Pompeia fica na Itália. Então, tudo isso faz parte dos estados federativos da Micronésia. A Pinguelap é composto pelas ilhas Pinguelap, Dec e Sucoru, mas apenas Pinguelap é habitado. Existem aproximadamente hoje 3.000 pinguelapenses, mas boa parte deles reside em Moquil, que é uma outra ilha de Pompei. Mas não encontrei uma informação porque teve essa migração ou porque a população não reside na ilha mesmo. E então hoje existem apenas 250 pinguelapenses na ilha mesmo. A história deles não tem registro de antes de 1775, então o primeiro registro foi que nessa data um tufão passou pela ilha e acabou deixando apenas 20 sobreviventes da população Pinguelap. Entre eles estava o governante da época, que ele tinha características de governo como um rei, então vou utilizar o termo rei porque é mais fácil. Após isso, a população foi tendo casamentos, foi aumentando. Em 1809, com as navegações, teve as primeiras observações por navegadores europeus e de outros continentes, mas não chegaram a atracar os navios. Então, eles apenas observaram e registraram as ilhas. Em 1914, com o início da Primeira Guerra, o Japão acabou tomando a ilha para utilizar como base de abastecimento. O Japão ficava próximo ali, então acabou utilizando como uma base de abastecimento para a guerra e para ter um controle marítimo também, né? Ficava no meio do Oceano Pacífico. E já é bem conhecimento geral que quando há a tomada de um território, principalmente um território pequeno, que tem uma população pequena, ocorre a subjugação dessa população. Então, acaba facilitando o cometimento de crimes com essas pessoas. Então, os estrangeiros acabaram trazendo doenças, né, eram marinheiros e vivem em condições insalubres, né, viajando, época de guerra. Então, acabaram transmitindo para os pinguelapenses doenças como tuberculose, disenteria e gonorreia, que é uma DST. Então, tudo isso acabou... não existia tratamento, né, estamos falando de 1914, então o tratamento para essas doenças não existia, ainda mais para uma população tão isolada, e que acabou sendo subjugada, né? Então a população que era de 1.000 teve uma redução de 20%, que é uma redução bem importante, para apenas 800 pessoas, e além disso, alguns pinguelapenses ficaram estéreis, né, inférteis, por causa da gonorreia não tratada. A cromatopsia, vou falar um pouco sobre esse distúrbio, é um distúrbio autossômico recessivo. Ele é bem raro, ele é mais raro do que o daltonismo. Ele afeta 1 a cada 33.000 pessoas no mundo, mas em Pinguelap ela afeta 1 em cada 10. Ou seja, 10% da população tem esse distúrbio.
E esse distúrbio, ele tem relação com esse gene, o gene CNGA3, que fica no cromossomo 2. Foi uma mutação missense, foi registrada uma mutação missense, acabou afetando os cones da retina. Existem os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela resposta à luz e as cores. Então, com essa mutação, ó, que belo momento, vou passar um trem aqui, os cones acabam não respondendo, não tendo resposta à luz. Então, devido a uma mutação na subunidade alfa desses neurônios, então, não havendo resposta à luz, essas pessoas que têm a cromatopsia, elas não enxergam cores. Então, elas enxergam preto, branco e em tons de cinza. Além disso, elas têm baixa visão. Então, mesmo com o uso de óculos ou cirurgia, não há resultado efetivo. Elas têm uma baixa visão que não tem tratamento nenhum. Além disso, elas têm fotofobia intensa. Então, é muito desconfortável sair durante o dia ou sair em ambientes que tenham um pouco mais de luz. Então, eles relatam que eles não saem muito durante o dia, quem tem a cromatopsia nessa ilha. Eles vivem basicamente de pesca, então tem registros deles saírem durante a noite para pescar. E, além disso, tem os tremores nos olhos, que é conhecido como nistagmo. A cromatopsia, como esse gene está relacionado apenas à visão, essa proteína da visão, ele não acaba acometendo nenhuma outra parte do corpo, e como ele é genético, né, ele acaba não tendo nem cura nem tratamento. Então, o que pode ser feito é utilizar óculos escuros, lentes escuras, lente de contato escura, mas é inviável para a população, né, lente de contato. Então, evitar sair no sol mesmo, e utilização de óculos escuros quando necessário. E os fatores evolutivos que levaram a ter essa incidência tão alta foi, principalmente, inicialmente foi o tufão, né, que acabou fazendo um efeito gargalo de garrafa, que reduziu aleatoriamente a população a 20, o que é uma redução muito grande, né, 20 pessoas é muito pouca gente. Então, entre elas, o sobrevivente foi o rei deles, que acabou gerando o efeito fundador, porque acredita-se que ele era o portador inicial do gene da cromatopsia. Ele não tinha esse distúrbio, mas ele teve 6 filhos, né, que é bastante, considerando o tamanho populacional inicial, e como a ilha isolada não favorece tanto o casamento entre pessoas de outras populações. Então, devido a essa consanguinidade alta, não apareceu cromatopsia já na primeira geração, ela foi aparecer na 4ª geração, mas ela já apareceu em 3% dos pinguelapenses, e na 6ª geração já afetava 5% dessa população. Então, o que se tem conhecimento é que todas as pessoas que têm a cromatopsia ou o gene da cromatopsia são descendentes, têm parentesco com esse rei. 10% da população tem a cromatopsia e 30% tem o gene, né? Ela é recessiva, então 30% é homozigoto para esse gene. E, além disso, em 1914, teve a chegada dos japoneses, né, por causa da Primeira Guerra, então ocorreu esse fluxo gênico, e, bom, não tem registro, mas fica implícito devido à presença de gonorreia nessa população, que houve relação sexual, então é possível que tenham deixado descendentes, né, e, além disso, teve a presença dessas doenças infecciosas, acabou reduzindo a população em 20%, que é uma redução muito importante, então que pode ter contribuído bastante para selecionar o gene da cromatopsia, levando a cometer 10% da população. Pensando que tem 250 pessoas nessa ilha, 25 delas têm a cromatopsia, e mais outras têm ainda o gene são homozigotas para esse gene. E uma curiosidade é que em Mokil, que é a ilha que tem mais pinguelapenses do que pinguelapes, a incidência da cromatopsia é de 5%. Bom, eu usei principalmente esse artigo como base, que ele é o mais recente, tem bem pouca informação. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigada, Keila. Essa história, né, é muito bacana, é uma das histórias mais antigas, assim, acho que talvez reportada, né, eu não sei se você já viu também, se foi por aí que você achou, talvez, mas tem um livro, né, que conta a história desse povo.
Isso, foi pelo livro mesmo. Eu não Ah, conhecia tá. essa população, nunca tinha ouvido falar, não sabia nem que existia a cromatopsia, né? Mas aí eu vi no livro e achei bem interessante. Sim, o livro, olha, super sugiro também para quem quiser, um livro bem interessante de ler, conta vários aspectos também da população, né, da história dos pesquisadores também que estiveram lá e que fizeram as primeiras identificações, né, dessa característica e da história, né, assim, de como que isso aumentou de frequência tão rápido, né, na ilha. E é uma coisa que a gente pensa assim, gente, eles moram numa ilha super pequena, né? Vivem de pesca, como você falou, e tem essa alta sensibilidade à luz do sol, né? Não podem sair durante o dia. Imagina o que é, né? Não tem muito cabimento, assim, se você pensar, né? Justamente a coisa mais difícil, talvez, para eles se protegerem é o sol, né? Pois é, o que eles relatam bastante, que o pessoal com outras pessoas com a cromatopsia relatam que não enxergar as cores não é realmente um problema, sabe? O que incomoda mesmo é ter a baixa visão e a sensibilidade à luz, porque a pessoa não consegue ver durante o dia, né? Como que sai durante o sol, não sai. Pois é. E vivendo numa ilha. Não deve ser muito fácil. Se vivesse em Curitiba, talvez o problema não fosse tão grande, né? Tem menos exposição. Mas é bem bacana. Obrigada pela apresentação, pela explicação, tudo. Foi bem claro. Bom, prof, obrigada. Sim. Vanessa Ribeiro. Oi, prof. Oi, tudo bem? Deixa eu Tudo bem. transformar aqui você na nossa apresentadora. Aqui. Tá. Eu tenho que descobrir também como que eu compartilho. Agora vai começar. Logo deve aparecer os botõezinhos a mais aí embaixo da sua tela. Vocês conseguem ver? Então, sim, está compartilhando a sua tela. Tá. Tá em tela cheia? Já está. Uhum. Tá. Então, eu sou a Vanessa e hoje eu vou falar para vocês sobre os pigmeus, mais especificamente da África Central. Então, primeiro eu vou falar sobre quem são os pigmeus, né? E depois eu vou falar sobre algumas hipóteses do que causou esse fenótipo bem específico que eles têm. Então, primeiramente falando sobre os pigmeus, eles são uma população humana que tem um fenótipo de baixa estatura. Então, eles têm uma altura inferior à altura normal, né? Até para uma pessoa baixa, normalmente falando, eles têm ainda essa altura inferior. Então, para os homens, essa altura é inferior a 1,50 m e para as mulheres é inferior a 1,40 m. A gente diz, a gente não, pesquisando assim, você vê que eles estão bem centralizados, né? O grande volume deles está encontrado na África Central. Então, aqui tem a imagem, né, deles. Eles têm, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o fenótipo, eles têm um fenótipo característico. E aqui na segunda imagem, é uma imagem da altura deles comparado a uma pessoa com um fenótipo normal para a estatura. Então, sobre as características dele, como eu falei, o grande volume deles está localizado na África Central, mas eles também podem ser encontrados em algumas ilhas dos oceanos Índico e Pacífico e também em algumas partes da Ásia. Eles possuem a pele negra, os cabelos encaracolados, também de cor escura. Eles têm uma cabeça mais arredondada e um nariz achatado e volumoso.
que é um pouco do fenótipo de pessoas negras, e eles apresentam também pernas curtas, braços longos e um abdômen saliente, que é o que está mostrando aqui na imagem. Então, eles têm uma barriga um pouco maior. Esse é o fenótipo deles, né? Além da baixa estatura, que é o que mais marca na população dos pigmeus. Eles também são caçadores-coletores. Então, eles vivem essencialmente da caça. Eles também vendem cerâmica e fabricam mel, né? Eles vendem essa cerâmica que eles fazem artesanalmente para regiões vizinhas, e eles também praticam a troca. Então, às vezes, quando você procura, às vezes, tem fotos deles com roupas, enfim. E isso eles acabaram conseguindo, né, adquirindo pela troca, porque eles têm contato com essas regiões vizinhas. Mas eles são caçadores e vivem em florestas. Então, falando sobre os pigmeus na África Central, eles habitam em florestas úmidas, né? Então lá eles vivem como caçadores-coletores. E eu escolhi aqui mencionar sobre as florestas equatoriais de Camarões, porque lá tem uma grande diversidade dessa população, né? Então eles são divididos entre esses 4 subgrupos, que eu não sei falar, porque eu acredito que tenha quando a gente fala fica diferente, né? Então, mas são esses 4 grupos. E aqui tem uma foto da distribuição do fenótipo pigmeu de acordo com a estatura média de indivíduos adultos do sexo masculino. Essa imagem eu tirei de um artigo que a professora me recomendou. Só que essa imagem, ela diz a respeito do fenótipo pigmeu, então seria mais da baixa estatura. Lendo sobre os pigmeus, o termo pigmeu, ele deve ser restringido às populações africanas de baixa estatura. Então, não é uma pessoa normal, qualquer pessoa de qualquer região de baixa estatura que você pode considerar e classificar como pigmeu, né? Usar esse termo. Isso porque estudos genéticos apontam que eles compartilham de um ancestral comum. Então, existe uma base biológica para o uso desse termo. Isso também em virtude do uso do termo pigmeus como pejorativo. Então, não estava sendo usado de forma pejorativa, que não é correto. Então, acaba se restringindo as populações africanas de baixa estatura. Então, algumas hipóteses sobre esse fenótipo de baixa estatura. Então, o padrão de crescimento dos pigmeus e também os fatores evolutivos que formaram esse fenótipo, eles não são compreendidos ainda. Então, realmente ficam só nas hipóteses, teorias, e em alguns estudos que indicam coisas, mas não é nada muito bem sólido. Então, falando sobre variabilidade genética e seleção natural, a gente pode pensar sobre o que pode ter ocasionado esse fenótipo de uma baixa estatura, a regulação da expressão gênica mediada pelos hormônios, então o hormônio de crescimento e o IGF-1. A baixa exposição ao sol também é uma hipótese do que pode ter provocado esse fenótipo, né? Então, existe uma baixa produção de vitamina D nessa população. A adaptação deles, a adaptação do corpo deles às condições oferecidas pelo ambiente, pelo estilo de vida que eles têm, e também a desnutrição também é uma outra hipótese. Então, falando sobre o hormônio do crescimento e o IGF-1, que vai ser um mediador desse hormônio, a gente tem que o hormônio do crescimento, o GH, ele é secretado pela adenopófise e ele vai ser essencial para o crescimento. Daí ele vai estimular o fígado a produzir o IGF-1, que vai ser o mediador primário, que ele vai atuar bastante no crescimento das células, né, células
dos músculos, dos ossos, cartilagens, e também vai participar da síntese do DNA. Então, alguns estudos, eles indicam que o que acontece? Existe uma baixa produção do IGF-1, e sendo assim, por mais que você tenha uma produção relativamente ok do GH, que é o hormônio do crescimento, esse crescimento não acaba acontecendo por causa dessa carência desse mediador primário. Então, isso acaba ocasionando a alteração do processo de crescimento, né, dessa população dos pigmeus, e eles acabam tendo essa baixa estatura. Sobre outras hipóteses também, como eu mencionei ali, eu coloquei mais 3, então que seria a vitamina D. Então, o que acontece? Por eles viverem em florestas, eles têm pouco contato com o sol. E essa baixa exposição ao sol acaba desencadeando problemas no crescimento, porque a vitamina D, ela precisa do sol para ela ser produzida, né? Ela tem fonte em alguns alimentos, mas preferencialmente precisa do sol. E se eles não têm essa vitamina D, ela pode ocasionar problemas, então ela pode causar um retardo do crescimento, também pode ocasionar anormalidades ósseas, e com isso faz com que eles não tenham um crescimento adequado. O ambiente também, então, eles têm hipóteses que associam muito essa condição de baixa estatura com a capacidade de sobrevivência nos ambientes. Tem uma coisa que até os próprios pigmeus relatam, né? Eles dizem, então, que ter essa baixa estatura é uma vantagem para eles, porque como eles são caçadores, eles acabam se tornando mais ágeis por conta dessa baixa estatura. Então, também é uma hipótese essa adaptação devido ao meio em que eles estão inseridos. E também a desnutrição também é uma outra hipótese que muitas pessoas falam. Então, a ingestão e absorção de baixos nutrientes, a ingestão e absorção baixa dos nutrientes faz com que tenha um atraso no crescimento e prejudique o crescimento. Então, o indivíduo não consegue crescer normalmente e isso acaba levando uma baixa estatura. Então, em algum momento, aconteceram essas situações e acabou esse fenótipo acabou se perpetuando entre aquela população ao longo do tempo. E as minhas referências, e obrigada. Obrigada, Vanessa. Muito bacana. Para quem não sabe, né, a Vanessa falou comigo antes da apresentação, um pouco coincidentemente, né, porque foi escolha do tema, foi dela, mas eu já trabalhei um pouquinho no meu último pós-doutorado com algumas dessas populações de camarões que têm fenótipo pigmeu, né? Então, daí por isso que eu passei um material para ela como referência. E acho que só uma coisa para deixar claro assim também para todo mundo, né? Que esse termo pigmeu, como a Vanessa falou, é um termo pejorativo, porque não é um termo que as populações usam para se identificar, né? É um termo que foi colocado para essas populações por outros povos, né? Indicando essa característica de baixa estatura. Porém, como a Vanessa apresentou ali, né? Aquele que eu também não vou saber falar da forma como eles pronunciam, né? Eu sei mais ou menos como que eles falam em inglês isso daí, né? Os grupos Baca, Bacola, que eles são os nomes dos povos mesmo, né? São os nomes dos povos e os nomes das línguas, que eles compartilham esse fenótipo, que a gente conhece como fenótipo pigmeu, né? Então, claro que não é ter uma estatura menor, média, né, comparada a outras populações, não é a única característica da população, né? Então faz sentido que isso é o nome do fenótipo, né, em si, e não o nome que se utiliza para as populações, né, ou para os grupos ou para as pessoas.
E importante dizer também que esse fenótipo, né, então a gente estava falando um pouquinho lá quando a gente viu características multifatoriais sobre estatura, né, que é uma característica multifatorial, que tem centenas já, né, de genes e variantes genéticas descritas que influenciam nessa estatura, né, então a variação de estatura em todas as populações, né, entre pessoas dentro de uma mesma população. E dentro dessas populações africanas, né, de camarões que tem esse fenótipo pigmeu, também existe essa variação de estatura, só que a estatura média dessas pessoas, né, dessa população, ela é significativamente menor do que de outras populações, até mesmo vizinhas, né? Então, a gente sabe que, embora a gente não conheça exatamente, né, como a Vanessa mostrou ali, o que faz com que esses povos tenham desenvolvido essa característica, esse fenótipo, e, consequentemente, né, como foi a evolução desse fenótipo, mas a gente sabe que é diferente da determinação genética que existe para a estatura no geral, né? Então, assim, claro que para eles também a alimentação vai influenciar a estatura deles, também vai ter uma questão ambiental e também vão existir outros fatores genéticos, né? Mas existe alguma coisa compartilhada pela população, né? E que, então, assim, a gente não tem como essa variação não é só um contínuo, né? Toda a média da população é menor. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala isso, significa que tem pessoas dentro dessa população que vão ser mais altas, né? Então vão ter uma estatura maior do que pessoas de outras populações que não apresentam esse fenótipo, né? Então existe uma variação entre os indivíduos, mas geneticamente é proposto como algum tipo de adaptação ao ambiente, né? Que acabou evoluindo por seleção natural, provavelmente, de acordo com alguma dessas hipóteses que a Vanessa apresentou, ou alguma combinação dessas hipóteses também, tá? Então, só para deixar claro, caso vocês provavelmente já ouviram falar, né, dessa característica, mas é uma característica bastante estudada e que ainda tem muitas perguntas ainda a serem respondidas. E obrigada, Vanessa, por ter trazido o tema também pra gente, que é muito bacana de ver também. Imagina, obrigada, professora. Obrigada pela ajuda também no artigo. Não, imagina, eu só indiquei uma referência. Então, gente, eu acho que hoje eram vocês, né? As próximas apresentações estão marcadas para a semana que vem, certo? Deixa eu só conferir aqui. Isso, eu acho que eu era a última, prof. Tá, beleza. Ótimo, então a semana que vem a gente tem a agenda cheia e todas as demais apresentações, então eu espero vocês pra gente continuar as apresentações. Aí, só lembrando que eu coloquei também o prazo para semana que vem para vocês enviarem a versão final do relatório que vocês fizeram com todas aquelas atividades sobre os SNPs de vocês. E eu fiz a correção, terminei agora há pouco a da simulação de deriva genética, vou fazer agora de seleção natural, e daí assim vou terminando, então até semana que vem eu termino todas as correções para vocês também receberem o feedback ali. Tá certo? Obrigada, então, gente. Até semana que vem.